Doutor, qual que é a idade ideal, o limite para congelar o óvulo, por exemplo? Não existe um limite, existe apenas você entender o que você está congelando e qual a sua chance com aquele congelamento. Então, o ideal é que você congele óvulos até os 35 anos. A partir dali, a sua fertilidade cai. Então, se você congelar uns óvulos com 40 anos, 42 anos, você pode congelar, mas a sua chance de ter filhos com aqueles óvulos é muito menor do que seria com 35, tá? E falando desse assunto, né, reprodução humana, que obviamente eu sou suspeito, eu sou apaixonado por ele, e até o que o Val estava falando, pegar esse gancho, às vezes a gente tem que entender cada etapa da reprodução humana. Óvulos. Quando eu congelo óvulos, eu estou congelando uma célula que morreria no corpo daquela mulher nos próximos dias. Então, todos os padres que eu falei até hoje, como por exemplo o padre Juarez, que é muito amigo, até um grande abraço para ele, eles são totalmente a favor de nós congelarmos óvulos, que são células do corpo que já morreriam, tá? O que eles não apoiam é o congelamento de embriões e principalmente o congelamento de embriões que não vão ser utilizados. O embrião já é a junção do óvulo com o espermatozoide. Então, quando nós atendemos um casal religioso, nós congelamos óvulos e nós vamos fertilizando apenas o número de óvulos que nós vamos transferir naquele ciclo. Então, é claro que é difícil saber se eu vou fertilizar 2 óvulos e se vai virar 2 embriões ou se não vai virar nenhum. Então, é claro que aquilo dá um pouco mais de trabalho, mas não é nada demais. Então, nós conseguimos fazer isso de uma maneira que a religião, e todas as religiões têm as suas limitações, e nós conseguimos, respeitando os preceitos religiosos, fazer as pessoas terem seus filhos e obviamente, continuarem respeitando as suas crenças. Porque os óvulos são descartados, né, a cada menstruação, né? Sim. E já o homem não perde, né? Agora, doutor, tem uma coisa que eu preciso colocar. Do jeito que o senhor está colocando, parece que toda a responsabilidade fica um pouco nas mulheres. Porque elas têm que ter essa consciência de até os 35 anos congelar os seus óvulos. Eu só vejo, ou só ouvi esse tipo de conversa hoje de mulheres de 40 anos para frente. Então, como pegar uma menina de 17, 18 anos e falar, minha querida, congele seus óvulos? É uma conversa meio difícil. Não. Você que tem filhas, irmãs, amigas de 17, 18 anos, elas não precisam congelar os óvulos. Elas precisam só se planejar para antes dos 35 anos, se não forem ter filhos em curto prazo, congelarem seus óvulos. Então, eu acho que entender esse relógio biológico é também responsabilidade dos homens, é responsabilidade dos pais, é responsabilidade dos namorados, é responsabilidade dos irmãos. Mas, doutor, então, às vezes a gente foge da cruz. Mas aí entra a questão que você citou há pouco, uma mulher, um nível sociocultural elevado e tal, ela não tem essa consciência, Walderson, a gente não sabe, a gente se dá conta aos 40, a gente sempre ouve falar que até os 40, depois não é recomendado engravidar e tal. De 35 a 40 já se passaram 5 anos. É verdade, até você decidir e tal. É difícil, eu acho um tema preconceituoso, doutor, principalmente por isso, porque elas... não, mas eu não tenho idade ainda para isso, eu tenho que... É falta de conhecimento. É falta de conhecimento, assim, eu sou um ginecologista, então eu sou um defensor das mulheres e escolhi tratar mulheres, né? O que nós temos que, às vezes, abordar de uma maneira bem madura em espaços como esse é que o mundo não tem mocinho bandido. Então a gente não pode pegar metade da população e falar, não, os homens são malvados. Existem uma série de situações que levam a hábitos e nós temos que entender aquelas situações e tentar atuar na base daquela situação. Então, primeiro, existe uma coisa que é abordar assuntos delicados e sensíveis é mal visto pela nossa cultura. Então, quando nós falamos em congelar óvulos, quando nós falamos em filhos, aquilo muitas vezes significa uma agressão para algumas mulheres, tá? Significa uma agressão porque, eu decidi não ter filho, não me enche o saco, isso não é da sua conta. Ou então, assim, você está abordando às vezes o envelhecimento.
e você abordar o envelhecimento, às vezes é algo muito doloroso, tá? Então, existem motivos para, às vezes, surgirem essas barreiras e não comentarem muito sobre isso, tá? O ponto é que, como muitas dores na nossa vida, se a gente começa a escondê-las e tentar colocar embaixo do tapete, essa dor só aumenta, o problema aumenta. Então, eu acho que nós temos que falar principalmente com os homens e com as pessoas que amam aquelas mulheres, porque só elas vão poder falar. Então, para abordar um assunto desse, tem que ser a mãe, tem que ser o pai, tem que ser um irmão, tem que ser um marido, tem que ser um namorado, tem que ser alguém que tenha muita proximidade. Alguém íntimo, né? Alguém íntimo. Então, mesmo eu, se vou num jantar, eu não abordo isso, porque fica parecendo, pode parecer grosseiro, pode parecer que eu estou querendo vender os meus serviços. Né, é uma invasão da privacidade da pessoa. É uma invasão. Então, também esse é o motivo desse assunto, às vezes, não ser tão difundido. Mas você que ama uma mulher que já passou dos seus 30 anos, esse assunto tem que ser abordado. Porque senão isso pode virar, como você mesmo falou, um karma. E ninguém quer um karma para ninguém. É verdade. Né? Então, agora, os motivos são esses. É um assunto delicado, é um assunto sensível, e conforme como que você mencionar isto com alguém, você vai às vezes perder um amigo. Né? Então a gente tem que entender essa situação, mas tem que ser um ato de amor. Né? Tipo, uma vez eu tinha um amigo que estava abusando muito na bebida, e eu falei que não bebia mais com ele. Eu perdi um amigo. Assim, não é algo fácil você abordar algo que gere dor nas pessoas.